The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar sobre ligações de metal e ligações do CIPCAD. Irei mostrar aqui alguns pequenos exemplos que exemplificam como é que o programa resolve esta questão das ligações soldadas e ligações aparafusadas, tanto no novo metal 3D como no CIPCAD. Estes exemplos vão passar uma série, vão demonstrar uma série de ligações que o programa consegue resolver e também vai ajudar a perceber como é que nós conseguimos pôr o programa a dimensionar determinadas ligações e perceber também porque é que o programa não calcula outras determinadas ligações. Eu tenho aqui um pequeno exemplo de dois pórticos. Isto será muito semelhante ao que acontece em pavilhões industriais. Neste caso, se visualizarmos aqui a vista 3D, perdão, podemos ver que temos um segundo pórtico com vigas inclinadas, ligado aqui a pilares metálicos, vigas metálicas com pilares metálicos, com um pórtico com duas águas, sendo que um dos pórticos temos cartela, não temos cartela, e no outro pórtico temos cartelas tanto na ligação pilar-viga como na ligação viga-viga. A primeira situação que devem fazer no programa quando colocarem os perfis, a definição das barras, a definição das cargas, comprimento, encurvadura, etc. Ou então, se caso tenham importado isso, o gerador de pórticos já tem parte desses dados introduzidos, a primeira coisa que devem fazer, efetivamente, é verificar se a estrutura verifica ao nível de dimensões escolhidas para os perfis. Ou seja, a primeira situação que devem fazer é ir a calcular. Eu não vou dimensionar os perfis, ou seja, vou fazer com que o programa me verifique se os perfis que eu introduzi estão corretos ou não. Fecho o relatório de erro e depois devo-me certificar em cálculo, verificar as barras, se as barras estão a verificar ou não. Se as barras aparecerem a ver, quer dizer que as barras estão a verificar, neste caso, relativamente à tensão admissível do perfil, e caso tenham ativado a verificação também da flush. Posteriormente, podemos fazer, a partir de agora, o dimensionamento das ligações. Ou seja, a nível de ligações, temos aqui algumas opções que podemos manipular no programa. Se formos a ligações opções, temos 3 separadores, sendo que o primeiro separador é para parafusos não pré-esforçados, ou seja, vamos dizer ao programa qual é que é a série de parafusos que vamos usar, ou qual é a série de parafusos que o programa tem disponível para poder usar no dimensionamento da ligação, e aqui chama a atenção que o programa vai fazer o dimensionamento da ligação, ou seja, ele não vai fazer a verificação da ligação, faz o dimensionamento e, obviamente, a verificação da própria ligação. Ou seja, o programa vai nos resolver de forma automática a ligação entre estes perfis. Estas opções que temos aqui, então, estamos a informar o programa quais é que são as características, ou quais é que são os diâmetros disponíveis, ou classes de parafusos, ou a série de parafusos que o programa tem disponível para, através de iterações, conseguir resolver a ligação. Por vezes pode ser necessário, relativamente, por exemplo, a nível de espaço para colocar parafusos, esforços envolvidos, etc., que seja necessário aumentar o número de diâmetros disponíveis que o programa tenha para poder resolver a ligação. Isto para parafusos não pré-esforçados. Temos também aqui o separador para parafusos pré-esforçados. Isto mais no caso de estarem a calcular uma estrutura ao sismo, ou seja, é necessário ativarem o programa, neste caso, irá calcular utilizando os parafusos pré-esforçados, sendo que essa opção também é a nossa opção. Quando nós mandamos calcular as ligações, temos sempre a possibilidade de forçar o programa a dizer, ok, será necessário então usar parafusos pré-esforçados, nesta ordem específica. E a partir daí também é a mesma situação, ou seja, escolher qual é que é a série de parafusos, a classe de aços de parafusos que vamos usar, os diâmetros que o programa tenha disponível para dimensionar a ligação, qual a classe da superfície de atrito. Isto depois também tem a ver com o sismo. Isto depois é uma questão de escolher. Em qualquer forma, o programa vai avisando, não estando a classe da superfície de atrito escolhida corretamente, o programa vai avisar. E aí depois devem vir aqui essas opções e alterarem esta classe de superfície de atrito. Bem como também o separador rigidificadores, em que podemos forçar
no programa que queremos sempre dispor de rigidificadores nos extremos das cartelas, nas ligações pilar-viga e nas ligações de comieira, ou seja, ligações pilar-viga, ligações de comieira. O programa irá colocar estes rigidificadores sempre, se necessário, se não, nós podemos forçar e dizer que queremos que o programa coloque sempre. E no caso de rigidificadores para vigas encastradas na alma do pilar, isto tem a ver com, por exemplo, ligações 4. Ou seja, e aqui recapitulando um pouco sobre os módulos que a CIP desenvolveu de momento, será neste âmbito, ou seja, ligações 1 e ligações 2 são ligações para naves industriais, ou seja, ligações mais vocacionadas para naves industriais, sendo ligações 1, ligações soldadas e ligações 2, ligações aparafusadas. Ou seja, neste caso, neste âmbito, para naves industriais. Posteriormente desenvolveu-se ligações 3 e 4, que são ligações soldadas e aparafusadas também, para estruturas fortificadas, ou seja, mais vocacionado para edificação. Ou seja, no caso de edifícios de escritórios, edifícios de habitação, etc., mas com uma finalidade não tão diretamente relacionada com naves industriais. E depois, posteriormente, também desenvolveu-se o modo de ligações 5, que neste caso serão ligações soldadas para perfis tubulares. Iremos ver também uns pequenos exemplos sobre a ligação, o modo de ligações 5. Neste caso, e voltando a este assunto, os rigidificadores para vigas encastradas na alma do pilar têm a ver quando eu tenho, de alguma forma, uma viga ligada à alma de um pilar. Ou seja, sempre que eu tenho uma viga ligada à alma de um pilar, isto poderá ocorrer muitas vezes, por exemplo, em naves industriais, e vamos supor que um utilizador tenha um modo de ligações 2, nós temos aqui uma viga ligada a um pilar encastrado, a viga está a ligar-se à alma do pilar, mas depois poderemos ter, pode haver a necessidade, podemos querer considerar uma viga que está conectada aos vários portos, unindo os vários portos no sentido longitudinal da nave industrial. Neste caso, existem duas hipóteses. Se eu colocar uma barra diretamente, unir esta cabeça de pilar a esta cabeça de pilar, o programa automaticamente vai colocar esta viga encastrada. Ou seja, se nós colocamos esta viga encastrada, o programa, e neste caso porque fisicamente isso acontece, a alma não nos vai garantir uma rigidez suficiente, ou seja, a alma do pilar não nos vai garantir uma rigidez suficiente para que eu possa calcular esta ligação como uma ligação encastrada, ou seja, qualquer transmissão de momento. Nestes casos, o que o programa faz é calcular um rigidificador com recortes, ou seja, faz aqui uma cabeça de reforço em que vai soldar uma peça pelo contorno interior da alma do pilar, de forma a rigidificar esta zona para que eu possa garantir efetivamente que esta minha viga esteja encastrada à alma deste pilar. E neste caso, para os utilizadores, por exemplo, que tenham ligações 2, esta ligação vai passar a não ser calculada porque essa ligação é dimensionada segundo o modo de ligações 4. Bom, neste caso o que devem fazer, e se tiverem sempre esta situação, ao colocarem aqui uma barra, devem vir ao comando barra, articular extremos e articular o extremo desta barra. Podemos colocar aqui, ou seja, apesar deste nó ser encastrado, a barra que se une a este nó encastrado está articulada a este nó. E a partir daí o programa vai fazer uma ligação simples de uma viga articulada à alma do pilar. Bom, eu vou aqui cancelar as opções. Iremos também ver mais ou menos iremos ver essas opções mais para a frente noutro pequeno exemplo. Nós iríamos agora aqui a ligações calcular. E quando clicamos na opção ligações calcular, o programa vai nos perguntar qual é que é o tipo de ligações que nós podemos dimensionar. Ele demora sempre aqui um bocadinho para fazer aqui a aplicação dos dados introduzidos. Bom, a partir daqui temos duas hipóteses, aliás, três hipóteses. Resolver todos os nós com ligações soldadas, resolver todos os nós com ligações aparafusadas e usar ou não parafusos pré-reforçados no dimensionamento dessas ligações aparafusadas. E vou deixar então aqui
por defeito, resolver todos nós com ligações aparafusadas. Aqui são as descrições dos vários módulos de ligações, as tais ligações 1, 2, 3, 4 e 5, e iremos fazer aceitar para o programa resolver então as nossas ligações. A partir daqui temos esta análise do programa, em que temos ligações aplicadas 10, nós calculados 10, nós não calculados 0. Vamos aqui encerrar e, de momento, podemos ir a ligações, consultar. E todas as ligações que estiverem a verde, temos aqui o programa dimensional. Ou seja, ao passarmos aqui o cursor por cima da ligação, o programa diz que temos aqui uma ligação aplicada tipo 2, tipo 3, tipo 3, tipo 2. Ou seja, estas duas são iguais, tipo 2, estas duas são iguais, tipo 3. Temos então aqui uma ligação tipo 4 e temos aqui uma ligação tipo 5. E a partir daqui temos 4 ligações tipo 1. Se nós formos analisar esta ligação aplicada tipo 2 e clicarmos na própria ligação, poderemos visualizar então a ligação que o programa dimensionou. Este primeiro separador, pormenor, apresenta-nos o pormenor da ligação em si, que é o pormenor que depois pode ser exportado ou diretamente para a plotter, ou então em fecheiro DXF ou DWG para qualquer programa de cabo. E a partir daqui temos as especificações da ligação, ou seja, a chapa frontal, as dimensões de medição da fração, as soldaduras, a designação dos perfis e a partir daqui também qual é que é os diâmetros, quais são os diâmetros utilizados a nível de parafusos, os rigidificadores, etc, etc. O próximo separador, listagens, permite-nos ver a listagem de cálculo desta ligação. Ou seja, a primeira situação que aparece será o pormenor que vimos anteriormente e depois, para aqui, a descrição dos componentes da ligação, os rigidificadores, a chapa frontal, suas dimensões, os parafusos considerados, neste caso foi calculado por M20, as verificações de resistência, verificações para os parafusos, e aqui o valor da rigidez rotacional, a dimensão da rigidez rotacional. E por fim, a medição. O último separador é apenas uma vista 3D para poderem visualizar a ligação que foi considerada pelo programa. Ou seja, a nível de dimensões, tanto da chapa frontal, como este encaramento do pilar para caber a chapa frontal, como estes rigidificadores, foi tudo dimensionado pelo programa. Não houve necessidade de definirmos nada. O programa, pura e simplesmente, de forma automática, interpreta que uma ligação deste género encastada a um pilar necessita, através de operações, desta ligação para poder resistir e transmitir, obviamente, os esforços de forma correta. Se editarmos aqui a ligação tipo 3, podemos então visualizar uma ligação de uma viga inclinada com um pilar com cartela. A ligação é, de certo modo, semelhante. Claro que temos então aqui a integração da própria cartela na chapa frontal, aqui a designação da ligação, onde temos aqui uma ligação um pouco maior, com muito mais parafusos. Também o diâmetro dos parafusos necessários reduziu um bocadinho. E depois temos também aqui as dimensões geométricas da cartela, da chapa frontal, e a mesma situação, as soldaduras, as soldaduras e a designação novamente da chapa, das vigas e dos justificadores para a secção BD que o programa gera de forma automática. A partir daqui temos a listagem, na mesma situação, mostrada anteriormente, e a vista 3D desta ligação. Da mesma forma, poderíamos clicar aqui na ligação de viga-viga, temos uma ligação um bocadinho diferente, em que podemos visualizar novamente aqui o pormenor, a listagem e, por fim, a vista 3D. E esta ligação que temos aqui será uma ligação um bocadinho diferente, porque não temos cartela, mas de qualquer forma o programa dimensiona na mesma.
Por fim, temos também o dimensionamento das placas de amarração pelo modo de ligações. Ou seja, clicando aqui, sendo que isto é um pilar encastrado à fundação, o programa resolve esta placa de amarração e temos então aqui o pormenor da placa de amarração com os rigidificadores, lá está, temos o pilar encastrado à fundação e com o dimensionamento dos pernos. Também aqui temos a possibilidade de aceder à listagem de cálculo e aqui a uma vista 3D. Claro que nós poderíamos também dimensionar as placas de amarração pelo modo de placas de amarração, ou seja, basicamente antes de mandar calcular as ligações, porque quando se mandasse neste momento gerar as placas de amarração, iria perder o cálculo das ligações, mas poderíamos gerar as placas de amarração e a partir daí dimensionar as placas de amarração e poderíamos editar essas placas de amarração, como por exemplo aumentar o número de pernos, fazer alterações geométricas à cartela, etc. Isso seria possível através do modo de placas de amarração. Com isto deixo aqui uma pequena nota. A partir do momento em que o programa calcula a ligação parafusada ou a ligação soldada, nós neste momento não temos a possibilidade de editar essa própria ligação ou agrupar a ligação, ou seja lá qual outro comando for. O programa resolve a ligação através de iterações, como referi anteriormente, e não temos possibilidade de editar essas mesmas ligações. Entretanto, que será a próxima a webinar, a SIP desenvolveu o SIP Connect, ou seja, que nos permite colocar e criar manualmente ligações e fazer alterações a essas ligações ou então introduzir todos os dados de chapa frontal, dos parafusos, a posição dos parafusos, as linhas de solda, as espessuras, etc. e ir verificando a ligação ou então colocar os esforços, dizer qual é que é as nossas secções, dimensionar a ligação e fazer alterações a essa própria ligação. Ou seja, isto na versão 2015, que sairá lá mais para a frente, mais para o final do ano, esse módulo do SIP Connect será integrado no Metal 3D, bem como no SIPCAD. Isso quer dizer que, para além deste dimensionamento automático das ligações, vai-nos ser possível agrupar ligações, como vai ser possível editar essas mesmas ligações dentro do novo Metal 3D ou dentro do SIPCAD. Isso vai dar mais uma margem de edição ou de personalização grande ao programa, sendo que neste caso será a partir da versão 2015. Uma situação importante. Quando nós calculamos as ligações aparafusadas, é sempre necessário nós irmos consultar as rigidezes rotacionais. Ou seja, se clicando em ligações rigidez rotacionais e rever as ligações de rigidez rotacional atribuídos, nós vamos poder consultar as valores de rigidez rotacional. Neste momento estarão todas a vermelho. E passando o cursor por cima de cada uma das rigidezes rotacionais, o que nos vai dizer é que não foi definida a rigidez rotacional neste extremo. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Isto acontece em duas situações. Quando a ligação não foi calculada, ou seja, o programa não consegue resolver a ligação porque colocaram elementos de forma que o programa não consiga resolver a ligação, ou então imediatamente após o primeiro cálculo. Se for clicar aqui na ligação, o que acontece é isto. O programa, nós colocamos uma estrutura. Temos a ligação entre pilares e vigas, e ligações entre vigas e vigas, e para todos os efeitos, definimos essas conexões como um encastramento. Ou seja, um encastramento é um. Claro que o programa, com os esforços dessa estrutura, ou seja, com os esforços dessa estrutura que eu introduzi, vai calcular as ligações aparafusadas. Após o cálculo das ligações aparafusadas, a ligação parafusada atribui uma certa rigidez rotacional à própria ligação, ou seja, a ligação parafusada não nos vai garantir um encastramento perfeito, que é o módulo inicial que nós colocamos no programa. O que o programa nos vai avisar aqui e que nós deveríamos fazer, seria atribuir, para todas as ligações aparafusadas, atribuir as rigidezes rotacionais. Ou seja, dizer que o nó não está perfeitamente encastrado, tem alguma rotação. E com isso vai-nos dar um pouco mais de deslocamento na estrutura, porque a estrutura não vai estar tão travada. A partir daí deveríamos voltar a calcular a estrutura novamente, voltar a calcular as ligações para os novos esforços que vão ser resultantes desse novo cálculo e voltar a verificar a rigidez rotacional. Aí o programa vai comparar se a nova rigidez rotacional das novas ligações difere em mais de 20% da rigidez rotacional anterior do primeiro cálculo.
Se isso acontecer, vai novamente aparecer a vermelho junto do nó, devem atribuir a rigidez rotacional ou a proposta pelo programa ou qualquer outra que queiram definir, voltar a calcular a estrutura, voltar a calcular as ligações e voltar a rever as rigidez rotacionais, ou seja, vão ter que entrar neste ciclo de forma até que o programa, que a comparação entre a rigidez rotacional da nova ligação relativamente à rigidez rotacional da ligação antiga não ultrapassem 20% de diferença de valor. Bom, neste caso, o que deveríamos fazer era clicar no botão direito do rato e eu vou aceitar que as rigidezes rotacionais propostas pelo programa são as corretas. Logo, vou atribuir a todas as peças o valor proposto da rigidez rotacional, faço aceitar. Digo que sim, elas vão passar todas para verde, mas o processo aqui seria calcular. O calcular agora vai demorar um bocadinho mais a entrar, porque o programa tem que novamente pegar os dados e vai nos dar a possibilidade de calcular a obra, inclusive as ligações. Ou seja, vou não dimensionar os perfis e resolver todos os nós com ligações aparafusadas. Faço aceitar. Novamente tem as ligações todas calculadas. Convém referir que, como a estrutura agora tem maior deslocamento, convém sempre eu ir a cálculo e verificar as barras para ver se elas continuam todas a verificar. E a seguir venho a ligações, volto novamente a rigidezes rotacionais, vou rever os valores e posso ver que todas as ligações estão a verde, ou seja, não há erros, mas esta ligação que está aqui ainda não está, ou seja, a rigidez rotacional atribuída difere numa porcentagem superior a 20% da proposta, ou seja, os novos esforços, devido às novas rigidezes rotacionais que eu atribuí aos nós, fizeram com que o programa tivesse que calcular uma ligação ligeiramente diferente. Essa ligação vai ter uma rigidez rotacional que neste caso foi com uma diferença de percentual superior a 20% da rigidez rotacional que eu acabei de atribuir antes de matar a calcular. Neste caso, deveria novamente atribuir a rigidez rotacional proposta, ir novamente a cálculo, dimensionar tudo, ir novamente a ligações e verificar novamente as rigidezes rotacionais até isto ficar a verde. O processo de ligações soldadas deverá ser este. Bom, neste caso eu vou passar agora aqui para uma obra diferente. Por exemplo, aqui, obviamente. Agora iremos falar aqui de uma situação distinta. Eu tenho esta obra, este pequeno modelo, em que vou passar a explicar aqui, em que temos dois pilares que nascem em cima destas duas barras e, a partir daqui, estas vigas que se unem a um HE, estas vigas que se unem a um IPE e aqui exatamente a mesma coisa. Este termina neste canto, este termina neste piso, este continua. E eu vou querer calcular as ligações para esta situação. Eu criei aqui propositadamente alguns problemas, de forma a explicar aqui como é que o programa funciona. Ou seja, existe um comando no programa que é o barra criar peça. O barra criar peça, já está aqui, o barra criar peça permite-me criar estas peças que conseguem ver aqui a negrito. Ou seja, a diferença deste pilar para este pilar é que este efetivamente está a negrito. O que quer dizer que este pilar é uma peça, ou seja, com este comando barra criar peça, eu poderia ter clicado neste nó e criava uma peça. Claro que o programa aqui vai me avisar que já existe uma peça equivalente. Se eu fizesse o mesmo aqui, ele dizia se eu quero criar esta peça. Ou seja, neste caso há uma peça daqui e ali, quer dizer que este pilar é contínuo. Esta situação que está aqui, quer dizer que este pilar não é contínuo, ou seja, é como se estivesse ligado daqui a aqui e depois daqui a aqui, ou seja, não há continuidade no pilar. Isso para o programa é importante para o cálculo da ligação, porque este pormenor de ligação, o programa vai considerar o pilar contínuo, mas nesta ligação, ao chegarmos aqui, o programa vai considerar que existe este pilar que está ligado ao pilar de baixo, ou seja, aqui uma emenda e o pilar está emendado. Se repararmos para este pórtico aqui e este pórtico aqui, este estará a negrito daqui a aqui, porque vamos dizer que é uma peça daqui a aqui, contínua, e este pilar é que está apoiado em cima desta peça. O mesmo acontece aqui, mas este pórtico está todo a negrito. Isto quer dizer que nós dissemos ao programa que a viga inicia aqui e termina ali e secciona o pilar. Okay? Ou seja, para todos os efeitos, nós temos, para a interpretação automática do programa,
que este pilar termina abaixo desta viga, que esta viga se une à alma desta viga e depois temos um pilar que nasce por cima desta viga também. Este tipo de ligação não existe no programa e por isso já vamos ver o que é que o programa nos avisa. Ou seja, eu vou aqui a cálculo, ou neste caso posso ir direto de ligações, calcular. Vou resolver os nós com ligações aparafusadas. Vou encerrar aqui esta janela e agora vou a ligações consultar. Temos todos os nós a ver e vamos ver primeiro alguns nós. Ou seja, temos aqui a ligação de pilar com viga. Okay? O pilar termina neste piso e depois temos 3 vigas que se unem ao pilar e reparem que esta viga está articulada a esta alma. Para o efeito foi necessário recortar a alma, recortar a base, recortar o banzo inferior como recortar o banzo superior. Apenas a alma depois foi-se conectar à alma do pilar. Isto é uma ligação muito simples, mas para todos os efeitos é uma conexão articular. Voltando a pegar nesta situação, do comando barra articular extremos, sempre que clicam no eixo da barra, ou numa ponta ou na outra ponta, depende, podem querer este lado articulado e este lado encastrado, mas se clicarem no eixo da barra, onde diz aqui a referência, com este comando vai surgir este círculozinho azul preenchido. Isto quer dizer que, independentemente deste nó ser um encastramento, esta barra está articulada a este nó. E por isso é que o programa considera e irá calcular esta ligação sem o tal reforço de alma que vimos anteriormente nas opções das ligações. Ou seja, esta viga vai-se articular, vai ter aqui uma ligação articulada à alma do pilar. Continuando, temos aqui duas ligações que não foram calculadas pelo programa. Esta ligação e esta ligação. Quando não existe uma ligação no programa, ou seja, quando colocam uma ligação que não exista no programa, ao passarem o cursor por cima desta ligação, o programa vai dizer apenas não foi possível aplicar nenhum tipo de ligações extenuantes. Normalmente quer dizer que esta tipologia não existe no programa. Ou seja, se eu for ver a ligação 3D, o que podemos ver e que está aqui considerado pelo programa é que temos este pilar que está aqui unido, este pilar que nasce ali para cima, esta viga que está contínua e esta viga que se une articulada a este nó. Ou seja, este tipo de ligação não existe no programa, da forma como eu o descrevi. Esta ligação que está aqui é igual a esta ligação que está aqui. A única coisa que difere é este pilar e a questão do criar a peça. Logo, se eu passar o cursor por cima desta ligação, o programa consegue calcular esta ligação, só não calculou por causa da geometria das peças que se unem, que concorrem ao mesmo nó. E temos então aqui um aviso, ou seja, a viga IP é 200. Estamos a falar desta viga IP é 200. Devido aos recortes que é necessário realizar aos bandos da viga, não cumpre a verificação de estabilidade da alma face a tensões normais de compressão. Ou seja, neste caso, isto é a razão pelo programa não conseguir calcular a ligação. Pois pode solucionar este problema utilizando um perfil com uma espessura de alma maior, ou colocando a viga de forma que não seja necessário realizar os recortes aos seus bandos. Eu vou clicar na ligação para podermos ver aqui o pormenor. Temos então a ligação sem o pilar contínuo. Quer dizer que a partir daqui o programa vai calcular outro pilar por cima deste pilar com esta chapa. Mas se eu visualizar esta ligação, o que ocorre aqui é isto. Isto sendo um HE, e neste caso, salvo erro, um HE 300, ele tem uma espessura ou um comprimento de bandos bastante considerável, relativamente aos IPs. Esta viga está encastrada a este banzo.
esta viga está encastrada a este banzo, o que quer dizer que será necessário o programa calcular a este nível os rigidificadores. Isto é um IP200, isto é um IP200, isto é um IP200. O que quer dizer que para ter aqui uma ligação articulada, ou seja, para que esta viga consiga ligar a alma do pilar, e como existem aqui os rigidificadores, o recorte no banzo teria que ser feito aqui e aqui. E o comprimento que ficaria livre da alma do IPE, sendo o IPE um perfil com uma alma muito estreita, muito fininha, não iria fazer com que esta alma verificasse. Logo, eu aqui tinha duas hipóteses. Ou eu conseguiria reduzir a altura deste perfil, ou aumentar a altura destes perfis para que esta chapa, este rigidificador viesse mais para baixo, para que, de preferência, este banzo conseguisse ir até a alma do pilar. E a partir daí eu já me iria calcular esta ligação, porque já não iríamos ter aqui o problema da alma estar este comprimento todo sem os banzos que lhe dão muito mais resistência. Ou seja, são as duas diferenças. Quando não existe uma ligação no programa, quando existe a ligação no programa e não foi dimensionada por alguma razão. Eu vou fazer aqui uma pequena alteração. Eu vou aqui a barra, vou criar peça e agora vou criar uma peça daqui a aqui. Ou seja, eu interrompi a informação de que esta viga é contínua. E vou novamente a calcular. Iremos ver então as duas diferenças, ou seja, as diferenças é que este nó vai ser calculado, este vai ser calculado, este vai ter um pilar que interrompe, este tem um pilar contínuo, ou seja, aqui foi um erro de introdução de dados propositado, de forma que o programa não conseguisse calcular esta ligação. Já temos ali menos uma ligação por calcular, temos ali uma ligação só apenas um por calcular. Perdão, vínhamos então a ligações, consultar, já só tem este nó vermelho e este só tem a verde. Ou seja, ao clicar aqui eu já tenho então esta ligação calculada, porque ela existe no programa e porque os meus dados introduzidos já estão corretos. Ou seja, se voltássemos aqui à vista 3D, podemos ver então que eu tenho a minha viga articulada à alma, as duas vigas laterais, isto será deste lado, as duas vigas encastradas ao banzo do pilar e depois o pilar que não foi considerado como contínuo, temos então aqui uma chapa de união de pilar com pilar. Aqui não houve problema em ligar articuladamente uma viga IPE200, IPE200 e IPE200. Porquê? Porque isto aqui é um IPE, logo o comprimento dos banzos é muito menor. A parte da consola, digamos assim, que fica por preencher até chegar à alma do IPE, do pilar IPE, é muito menor, logo já não temos o problema que tínhamos se isto fosse o tal HE, com os banzos muito mais largos, em que esta parte da consola da alma teria que ser muito maior. Seria uma das possíveis resoluções para este problema. Se isto pudesse ser um pilar IPE, a ligação poderia ser resolvida. Ou então as outras duas opções já tinha referido anteriormente. Se verificarmos aqui esta ligação, podemos ver que a ligação é em parte semelhante à que temos do outro lado, só que aqui temos o pilar como se fosse contínuo. Não há introdução do pilar, logo não há aquele pormenor de reforço aqui. Ou seja, serão então estas opções que também devem ter um pouco de atenção, que é, no caso dos extremos que estão articulados e das peças que estão contínuas ou que não estão contínuas. Okay? Por vezes é necessário definirem que uma peça não é contínua. Neste ponto, por exemplo, nós dissemos que esta barra é contínua daqui a aqui, eu ao verificar aqui a ligação deste pilar, quer dizer que o pilar nasce em cima da viga. Porque a viga é que está contínua. Ou seja, se fôssemos ver aqui a visualização 3D, a nossa viga é que é contínua e o pilar nasce em cima da viga. Se nós tivéssemos dito que a viga terminava no próprio pilar, este pilar é que tinha que ir para baixo e a viga é que estava encastrada ao pilar, em vez de ser o pilar a nascer por cima da viga, que é, neste caso, eu queria mesmo. Isto tudo tem novamente a ver com o criar peça e quais é que são as peças que estão, neste caso as barras estão a negrito ou não. Estando a negrito quer dizer que, independentemente dos nós que estão a interceptar estas barras,
ela é considerada no caso das ligações como contínua. Outro exemplo. Diminuições de perfis. É possível também fazer diminuições de perfis. Eu tenho aqui uma estrutura um bocadinho mais diferente. Temos aqui um pilar com uma dimensão, aqui em cima com outra dimensão e com um perfil inclinado. Isto é um pórtico, meramente um exemplo. E neste caso, calculando esta ligação, podemos ver que o programa consegue resolver estas ligações que temos aqui também. Vou resolver estas ligações também com ligações parafusadas e depois iremos ver também o dimensionamento com ligações soldadas neste exemplo. Ligações parafusadas e se fôssemos a ligações consultar e fôssemos consultar esta ligação, como podemos ver, é perfeitamente possível fazer o dimensionamento de pilares com diminuição de secção que o programa irá resolver esta ligação. Temos uma viga inclinada que ultrapassa aqui, temos um pilar que termina abaixo da viga, temos um pilar que nasce aqui em cima da viga e com os rigidificadores, neste caso, na diagonal, de forma a unir perfeitamente os bandos de um e de outro pilar. Isto é um pormenor de uma ligação aparafusada com diminuição de secção. Terem atenção que a própria ligação seria um bocadinho diferente caso, por exemplo, eu tivesse este banzo alinhado com este banzo. Por exemplo, se eu vou aqui a barra, vamos colocar aqui a disposição, eu vou editar os seus perfis. Aqui. E vou colocar estes perfis alinhados por este eixo, ou seja, quer dizer que, novamente, indo aqui, temos então os perfis alinhados pelo banzo, eu vou aqui, volto novamente a calcular estas ligações, como podemos ver aqui no exemplo, temos uma ligação de IP200 com IP140, neste caso alinhados pelo banzo do lado direito, e vão poder ver que a própria ligação será um bocadinho diferente. Ou seja, há várias condicionantes que fazem com que as ligações possam ser calculadas ou possam não ser calculadas, ou tenham uma representação ou tenham outra representação. Tem tudo a ver com a introdução de dados que fizerem. Tudo a ver com a introdução de dados que fizerem. E podem ver, temos então aqui a vista 3D com a ligação, agora um bocadinho diferente, com isto alinhado por este banzo. Neste caso, a chapa já não vai fazer esta inclinação, tem os três retificadores, e será então muito por causa da disposição que eu coloquei. Neste caso, por exemplo, se eu definisse a ligação como soldada, podemos ter então um dimensionamento um bocadinho diferente. Vamos ver aqui a única situação que podem escolher aqui é, neste caso, agora resolver os nós com ligações soldadas, e aqui a questão das rigidez rotacionais já não se aplicava, não é? Vínhamos aqui a ligações consultar, e se fôssemos consultar esta ligação e visualizássemos o pormenor da vista 3D, temos então a ligação soldada, mas com o mesmo pormenor de rigidificadores, mas sem, obviamente, os parafusos. O mesmo aconteceria para as outras ligações que temos aqui. E aqui. Só de voltar a relembrar uma situação.
Esta barra, como podem ver, está a negrito, logo esta é que está contínua. Por isso é que esta ligação, tanto o pilar de baixo como o pilar de cima, terminam na própria barra. Se não era a barra que ia ser seccionada, ia ser esta barra que ia ser seccionada. Okay? Outra situação que o programa consegue resolver. Se fôssemos aqui a ligações 5, ou seja, que é o modo de ligações 5, eu tenho aqui uma pequena estrutura, para só mostrar como um exemplo também. Se fosse aqui a ligações consultar, o programa também resolve ligações de perfis poucos, neste caso perfis compostos. Quer dizer que, ao passar, e neste caso apenas de momento ligações soldadas, esta obra já foi calculada, já foram calculadas também as ligações, quer dizer que eu posso consultar esta ligação, como podem ver aqui tem uma ligação, aqui, ligações Q, ligações K, ligações KT, e todas estas verificações das uniões dos eixos, relativamente aos cordões, etc., tudo verificado pelo programa, e temos aqui o dimensionamento de perfis tubulares. Neste caso, uma situação muito comum para estruturas que não tenho aqui verticadas. Verticadas não, estruturas derriçadas. Ligação e deste fora. Relativamente ao CIPCAP, eu vou aqui encerrar o CIPCAP, o novo metal 3D. Vou abrir o CIPCAP e vamos visualizar então esta questão das ligações aparafusadas no CIPCAP. Eu tenho aqui uma estrutura muito simples, são 4 panos de laje, em que foi tudo calculado com perfis metálicos, com a colocação de lajes maciças, e a única diferença, a única referência que nós podemos dar aqui, relativamente a ligações, tem a ver quando da conexão dos vários elementos surgirem estes círculozinhos com este tracinho, quando nós estamos a definir, surgem estas opções quando estamos a definir isto de forma manual. Isto tem a ver com o encastramento em extremos de vigas metálicas, ou seja, nós temos aqui algumas hipóteses, que é encastramento automático de vigas duplo T segundo a geometria do apoio, encastrado articulado ou eu já atribuir manualmente valores de rigidez rotacionais. Quando está encastramento automático de vigas duplas, isto quer dizer que sempre que eu vou ligar uma viga à alma do pilar, ela articula, ou seja, surge estes círculozinhos, ele faz isso de forma automática. No entanto, pode haver situações em que eu quero encastrar a viga à alma do pilar, como por exemplo aqui. Eu neste exemplo quero que estas duas vigas estejam encastradas à alma do pilar e estas duas, por defeito, vão já estar encastradas aos banzos do pilar. Neste caso o que eu devia fazer era manualmente selecionar a opção encastrada, clicar em atribuir e ir clicando nos nós que eu quero definir como encastrados. Ou seja, se eu quisesse definir isto que estivesse agora encastrado, bastaria-me clicar aqui em cima e passaria a estar este símbolo que está aqui, encastramento. Ou seja, eu manualmente é que indiquei que estas vigas estão encastradas ao mesmo pilar. O que quer dizer que, após o cálculo, eu posso ir consultar as ligações. Ou seja, e consultando as ligações, tenho as ligações já calculadas e passando por cima, posso, da mesma forma, ir verificar as ligações que foram calculadas aqui para este modelo de CIPCAP. Isto é semelhante ao metal 3D, ou seja, temos a ligação desta chapa articulada à alma do pilar, esta viga é encastrada ao banzo do pilar, e volto a referir, isto tem aqui um IP300, isto é um HE, o tal perfil que tem banzos bastante compridos. Eu, a nível de modelo de cálculo, optei por colocar aqui uma viga IPE 270. Isso permite que esta viga, por causa dos rigidificadores de 300, consiga entrar para dentro do pilar e logo unir-se à alma. O que quer dizer que este recorte já não fica solto como ficou no outro modelo que eu apresentei anteriormente. Então é que consigo dimensionar esta ligação sem problema. Claro que se isto fosse um IPE 300, iria novamente ter o problema de ter aqui este comprimento todo em consola da alma, que depois não iria verificar.
No entanto, se eu verificar agora esta ligação, tenho vigas encastradas à alma do pilar, eu irei ter uma ligação consideravelmente diferente. O programa agora vai calcular um reforço para rigidificar a alma, porque senão não seria possível garantir um encastramento. Mas isto é uma situação que ocorre muitas vezes em edifícios. O que quer dizer, e por isso é que houve a necessidade de desenvolver o modo de ligações 4, ou seja, esta ligação que nós estamos a ver de momento vem do modo de ligações 4, ou seja, se visualizarmos aqui a vista 3D, temos então a ligação normal encastrada de vigas aos banzos e aqui o tal reforço que é soldado pelo interior do perfil para me garantir que esta viga está encastrada à alma do pilar. E este reforço todo garante-me essa situação, tanto de um lado como do outro. Se eu não tivesse definido encastrado, novamente teríamos a mesma situação. Esta viga iria entrar para dentro do pilar e teria apenas uma chapa frontal na ligação. Aqui da mesma forma que acontece com o metal, será necessário também visualizarem os valores das rigidezes rotacionais e caso tenham valores a vermelho da rigidez rotacional, devem definir os valores de rigidez rotacional, devem voltar a calcular a obra novamente, devem voltar a calcular as ligações novamente e voltar a rever as rigidezes rotacionais se o valor está correto ou não. Ou seja, aqui o processo será basicamente o mesmo. Bom, assim dou por terminado esta webinar sobre ligações.